Boa noite a todos. Meu nome é Vicente Tina, sou professor de ensaio científico, da disciplina de ensaio científico. Eu estou ativando agora o modo gravação. Ao final da aula, eu vou disponibilizar esse material dentro do canal do YouTube da Faculdade Zidaan e compartilho com vocês também nos links do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Eu vou fazer um overview do que é a disciplina, do que eu espero na disciplina de ensaio científico, mas fiquem à vontade de tirar dúvidas, de me interromper, e a gente vai conversando aqui na boa, tá bom, pessoal? Eu vou repetir essa mesma aula na quarta-feira que vem e na outra quarta-feira. Então, quem quiser assistir agora ou tiver algum problema de internet, pode ver no YouTube ou pode ver depois nos próximos 2 encontros. E tirar dúvidas também. Então, a ideia é que vocês possam ir construindo o ensaio nesses próximos dias e tirarem dúvidas comigo. Podem me mandar material no WhatsApp também, que eu dou um feedback rápido com relação ao ensaio. Eu mando o arquivo, já olho, já digo, ó, tá legal, não tá legal, ajusta isso, ajusta aquilo, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, vamos desmistificar algumas coisas. A ideia do ensaio científico, ele não é um artigo científico, tá? Então, a diferença entre o ensaio e um artigo é que um artigo precisa ter resultados reais. Então, quando eu escrevo um artigo, eu tenho toda a problemática, eu apresento um problema, esse problema normalmente está dentro de um contexto. Aí, para resolver esse problema, eu tenho uma fundamentação teórica, e com base na fundamentação teórica, eu resolvo o problema e apresento os resultados. Tá? Então, um artigo tem problemática, fundamentação, resolução do problema, da problemática apresentada e os resultados. Precisa ter os resultados para ser um artigo científico. Um artigo científico vai, em média, de 12 a 18 páginas, não mais do que isso. Então, um artigo ele fica ali com 15 páginas, 15 laudas, é uma quantidade de conteúdo apropriado. Tá? O ensaio, o que difere? O ensaio, primeiro, ele vai ter no máximo 4 páginas. Tá? Ele tem a problemática, igual o artigo, ele tem uma fundamentação, mas ele tem uma proposta de solução. Ele não tem a solução. Então, a parte dos resultados é que fica frágil no ensaio, porque ele é um ensaio. Então, eu vou apresentar um problema dentro de um contexto e vou propor uma solução. Só que eu não posso propor essa solução de forma desestruturada. Então, a proposta de solução ela é fundamentada cientificamente. Então, antes de eu propor, eu vou apresentar algumas ideias, alguns conceitos, e com base nesses conceitos, com base nesses exemplos, eu vou propor uma solução. Essa é a ideia do ensaio científico. Então, a diferença básica entre ensaio e artigo é que no artigo eu tenho a obrigação de apresentar os resultados. Eu tenho a obrigação de aplicar aquele estudo, aquele conhecimento que eu aprendi ali na fundamentação e aplicar aquilo dentro do mundo real e contar uma história do que deu certo ou do que deu errado. É o artigo. E a outra coisa importante, no artigo nem sempre dá certo, tá? Eu posso ter artigo científico onde os resultados são negativos. Exemplo, eu fiz testes de conhecimento comum, que é a andiroba, a copaíba, são produtos, são óleos da Amazônia, da floresta amazônica, que existe na floresta amazônica e que tem tem propriedades medicinais, sobretudo na área de antibióticos. Beleza, então tem bastante coisa que fala sobre isso. Eu vou lá e fundamento isso. Eu digo, olha, o autor tal usou andiroba em determinado tipo de enfermidade e deu certo, conforme artigo tal. Mas, na minha proposta, eu estou dizendo o seguinte, eu vou usar andiroba para dor de dente. Ah, mas dor de dente pode ser que não dê certo. Eu vi que a andiroba dá certo em algumas enfermidades.
Em alguns artigos eu fundamentei isso, mas a minha proposta de solução é dor de dente e usar andiroba. Aí é uma proposta. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Agora, se eu chego a fazer experimentos, verificar isso, contabilizar testes em pessoas que estão usando andiroba para dor de dente e descubro que dá certo, beleza. Então, os resultados são positivos. Mas eu posso também descobrir que não dá certo. Eu fiz teste lá com milhares de pessoas tentando usar andiroba para dor de dente e não deu certo. E aí o resultado é negativo, mas isso também é muito bom, porque os próximos pesquisadores vão dizer, olha, não adianta, com base no artigo do autor tal, não adianta utilizar andiroba para dor de dente. É muito bom para arranhão, é muito bom para dor na garganta, mas não é bom para dor de dente. Então, a diferença entre um e outro são os resultados. Os resultados podem ser positivos e os resultados podem ser negativos, tá? Até aí, tá tranquilo? Sim. Beleza. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, Zé. Prazer em revê-lo, viu? Show. Bom, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp. Eu coloco aqui só para enfatizar. Todos nos grupos, então podem me chamar nos grupos. E vamos usar aqui, explicar um pouquinho sobre as regras do ensaio. Regras de citação e referências, como escrever parágrafos e alguns temas de sugestão. Isso é outro detalhe. Os temas estão abertos, tá? Eu estou sugerindo alguns aqui, mas vocês podem falar sobre o tema que achar interessante. E aí eu sugiro vocês escolherem temas que já vão na direção do TCC de vocês. Vocês vão iniciar as orientações de TCC agora, no final do mês de janeiro, início de fevereiro, já tem orientação de TCC. E aí seria bom aproveitar já a fundamentação, pelo menos. Então, a fundamentação que vocês vão fazer aqui no ensaio já dá para levar lá para os temas. Tá? Os temas são diversos do TCC de vocês. Então, por exemplo, alguns vão fazer minutas de artigo, outros vão jogar num simulador, outros vão fazer pesquisa de campo em empresas, outros vão preparar uma aula, então outros vão preparar um plano de projetos, então depende do TCC. Quem faz dupla também vai ter que fazer 2 TCCs, então quem faz projetos e 6 Sigma são 2 TCCs diferentes. Tá? Quem faz Lean Manufacturing e 6 Sigma pode acontecer de aplicar as duas metodologias, tanto Lean quanto 6 Sigma, na mesma empresa, e aí faz um TCC só. Mas pode ser que não consiga. Ou alguém da equipe prefira fazer numa área e outro fazer outra, então tem essas divergências também. O TCC de vocês é em equipe, então vocês vão trabalhar juntos. E então o conteúdo do ensaio, se for bem escolhido, pode auxiliar no TCC mais lá na frente, principalmente na fundamentação teórica. O ensaio ele é individual, então vocês não vão fazer em grupo, é cada um fazendo o seu. Vocês podem mandar o ensaio para o meu WhatsApp até o dia 31, que vai ser a última data, né, para entrega, 31 de janeiro. E no final vocês vão fazer upload na plataforma, tá? E aí quem tiver alguma dificuldade pode mandar para o meu e-mail também, mas melhor que faça upload na plataforma, que aí em fevereiro eu entro, baixo todos eles e começo a correção e já lanço as notas. Essa é a ideia. Então essa é um pouco das regras do jogo. 3 encontros via Zoom para tirar dúvidas, para explicar um pouco qual é a ideia. O ensaio ele é um documento de 4 páginas, ele é um documento que vocês vão fazer individualmente, então não é em equipe. O ensaio, se for bem escolhido, vai auxiliar o TCC de vocês, principalmente na fundamentação. O ensaio deve possuir aí 4 artigos de referência, tá?
Então, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Então, na estrutura dele, pelo menos 4 citações, 4 artigos na referencial bibliográfico. O prazo de entrega é dia 31 de janeiro, até dia 31. E acho que é isso. Tá. Vamos aqui. E o tema é livre. O tema, eu tenho algumas sugestões aqui, mas é livre. Vocês podem fazer na direção que achar melhor. E a gente vai validando junto. Visão geral, regras, citação direta, citação indireta, citação de citação e parágrafos. Qual é a diferença entre esses tipos de citação? Aqui a gente falando um pouco da prévia, né? Disciplinas versus dissertação, orientador, o papel do orientador. Então, vocês estão fazendo um pré-projeto já, então o ensaio ele já tem uma característica já de prévia do TCC. O meu papel é tirar dúvida de vocês, tá? Fiquem à vontade de ir jogando minutas, que é essa técnica do boi de piranha, então não precisa pensar certo da primeira vez. Começa, vai dando ideias e vai melhorando e vai melhorando. Tá? Então, não queiram fazer uma versão perfeita e aí agora só vou mandar para o Vicente quando a versão estiver pronta, bem arrumada, perfeita. Não, vai mandando aos poucos e vai construindo aos poucos. Fica à vontade, tá? A ideia é ir montando e ajustando, porque se às vezes o cara trava, não escreve nada, porque quer fazer o primeiro parágrafo perfeito. Então esquece isso. Escreve feio, coloca tópicos para poder organizar as ideias e depois vai destrinchando, vai criando parágrafos em cima dos tópicos. Tá? Mas eu quero que meus parágrafos estejam com português rebuscado, estejam bem estruturados. Eu falei, beleza, no final ele vai estar. Mas no início, para não travar a criatividade, escrevam à vontade. Tá? Vai colocando as ideias no papel. Depois vocês organizam. E assim, no documento final, a estrutura do documento ele tem o início, meio e fim. Mas a cabeça da gente não pensa assim, a gente não pensa organizado, a gente pensa aleatório. A gente vai tendo os insights e isso vai se estruturando depois. E se tu quiser já pensar organizado, introdução, desenvolvimento, resultados, conclusão, se tu já quiser pensar assim, tu vai travar a tua criatividade. Aí vocês vão ficar bloqueados. Então, não pensem assim. Fica à vontade, tá? E vai fazendo aos poucos, e vai melhorando aos poucos. Tá? Essa é a ideia. Aqui eu coloquei citações de Wikipédia, textos em inglês, leitura sem registro, encontrar referências ao final, são erros graves. Tá? Wikipédia não é uma fonte muito boa. Deixar para fazer as referências no final dá muito trabalho e às vezes o cara fica perdido. Eu vou fazendo a leitura de documentos que eu achei na internet legal, mas eu não vou documentando isso. Então, criar uma pasta no computador, achou um artigo, baixa o artigo e bota um número, 01, 02, 03, e vai estruturando essa ordem conforme tu está lendo. 01 e coloca o tema. Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu, como é que eu deixo organizado na minha pasta. Mestre, Oi, é o Nilderley. fala de delay. Se eu quiser tirar uma dúvida com o senhor, eu posso ir aí no IDAN, alguma coisa desse tipo? Ou só Pode. pelo... Não, pode, Posso, né? pode. A gente só tem que marcar, né? Que às vezes eu posso não Uhum. estar no Idaão, então o horário Não bater, né? não bater. Beleza, beleza, beleza. Vocês estão vendo o meu Explorer aí? Positivo. Positivo. Rapaz, está lento? Por que está lento?
As citações, o pessoal está perguntando aqui no chat se pode usar o Mendeley. Pode usar, sim, o Mendeley. Às vezes dá mais trabalho, tá? Como vocês vão produzir 4, 5 artigos, pode nem precisar do Mendeley. Ó, uma das formas que eu uso é assim, ó. Eu coloco o ano, 2011, 2013, 2013, 2015, 2017, e o nome do artigo, pelo menos o título, o máximo possível. Tá? Outro detalhe que eu vou pedir para vocês procurarem são artigos recentes, 2020, 2019. Tá? Não vai procurar coisas muito antigas, não, porque a gente vai lendo, beleza, às vezes é bom, mas na hora de citar coisa antiga não ajuda muito, não. Normalmente fica perdido. Então, criar uma pasta aí salvando os arquivos pode ser bom. Que tu achou na internet e está baixando. Alguns aqui. Aí, às vezes, eu colocava aqui, ó, 01, 02, 03. Quando depois que eu lia um pouco, eu falei, não, esse aqui é legal. Esse aqui não presta. Aí, o que não presta, eu deixava solto. E o que eu achava legal, eu dava uma numerada para depois utilizar. Então, pode acontecer isso também. Tu vai baixar um monte de coisa, e aí tu vai fazendo filtros. Modelo de A. Olha, do Rodrigo está aqui, ó. Aí vai gerando versões finais, ó. Então, baixa o material, lê, prestou, prestou. Tá com dúvida se presta ou não? Deixa ele numa pasta com um ano. Se ele prestar mesmo, no final for utilizado, aí tu coloca uma marcação diferenciada para facilitar, tá? Mas não vai fazendo a leitura sem salvar, sem registrar, sem anotar em algum lugar, porque senão corre o risco de depois tu te perder. As ferramentas, elas são boas. O Mendeley é muito bom, mas às vezes tu te perde um pouco dentro da própria ferramenta e aí perde tempo, tá? Então, de novo, vocês vão ter que ter umas 4 referências, 5 referências. Então, não vale a pena, talvez, perder energia com ferramentas bibliográficas, né? Mas ele é bom. Citações em inglês, misturar muita palavra em inglês no meio do documento, ou o documento é todo em português ou o documento é todo em inglês. Mas, Vicente, tem uma sigla que é em inglês, é muito conhecida. Scrum, por exemplo. Scrum é muito conhecido. Então, tu vai explicar o que é Scrum. E aí vale a pena, então, deixar em inglês, coloca em itálico e explica o que é a sigla, né? Vamos continuar. Aqui são alguns itens importantes. Às vezes, a estrutura de uma dissertação ela requer ali uma página bem escrita, em média, 90 dias, então é difícil tu fechar bem, tu vai escrevendo aos poucos, vai fechando capítulos e vai usando o teu orientador para poder tirar dúvidas se está indo na direção certa ou não. Tá? A questão do plágio é grave, então não tem problema tu, entre aspas, copiar alguém, desde que tu dê os créditos para esse alguém. Legal, eu li lá no artigo e esse texto, essa frase, esse parágrafo está muito bom e eu vou aproveitar ele. Então, tu traz para o teu documento, mas tu dá os créditos, tá? Então, o problema é não dar os créditos. Quando não dá os créditos, está plagiando, está dizendo que é tu que escreveu aquilo, ou na verdade tu copiou de alguém. Tá? Mas espera aí, eu posso fazer isso no documento todo? Não, em média, 25% do documento tu pode ser igual a outros documentos, tá? 75% tem que ser teu. Senão o documento é uma cópia de um monte de documento. E aí também não é legal. Então, tem ferramentas que mapeiam isso, quantos por cento do teu documento é transcrito de outros artigos, de outras referências, né? E aí a gente considera plágio acima de 25%. Tá?
Aí, como é que tu evita isso? Tu pode parafrasear. Então, tu lê, aí tu entende, e aí tu escreve com as tuas próprias palavras. Então, tu pode dizer segundo fulano de tal, e aí tu escreve conforme tuas palavras. Então, tu dá os créditos porque tu diz segundo o autor tal, e aí depois tu explica com as tuas próprias palavras, tu não precisa deixar 100% igual. Tá? Aí isso reduz um pouco esse percentual. Quando utilizar empresas, tem que ver se tiver dados da empresa, números, fotos, tem que tomar cuidado, porque isso pode dar um problema. Então, hoje, com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, um documento que vai ser publicado, ou um documento que pode ir para a internet, ou pode aparecer, um artigo normalmente é publicado em alguma revista, então tem que saber se tem autorização da empresa. Então, se tu não tiver, não usa, tá? Porque é complicado. Pode dar até uma demissão aí por causa de uma bobagem, um vazamento de informação que tu acha que era uma coisa inocente e é algo grave do ponto de vista de compliance da empresa. Então, tem que ficar esperto com isso. A idade das referências, a gente falou agora há pouco, eu gostaria que vocês utilizassem referências dos últimos 5 anos, então, nada de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Ah, mas tem aquele cara que é o Papa, é o primeiro cara que falou, ele é muito importante. Ah, beleza. Então, tu faz uma citação dele ali, mas depois tu usa as citações mais novas. Não tem por que fazer referenciar documento de 20 anos atrás. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Tenho sim, Tânia. Vou já apresentar o modelo. Está gravando. Não vai ser individual. Estou respondendo aqui, tá? Vai ser individual o trabalho. A aula está sendo gravada. Usar o Mendeley é possível. É individual, não é em grupo. É isso. Tá. Respondendo aqui um pouco. Razões para citar. Permite identificar a publicação onde se retirou a idade e o extrato do texto. Identificar a localização exata da fonte, comprovar a credibilidade da fonte, evitar plágio, salvaguardar a honestidade intelectual e acadêmica. Tá? A gente está passando até, na novela que está acontecendo agora, recente, tem um caso de plágio, dessa questão da honestidade intelectual. Então, a produção de conteúdo intelectual é protegida por lei, é protegida no mundo todo. Então, plagiar é crime. Então, evitem essa ideia. E às vezes a gente faz sem querer, tá? Então, tem que estar esperto nos conceitos. E aí a gente vai usar aqui um pouquinho desses conceitos. Toda vez que vocês fizerem citações, as citações têm 3 tipos, ó, aqui embaixo. Citação direta, citação indireta e citação de citação. Citação de citação é a mesma coisa que fofoca. Quando tu vai fofocar, tu disse assim, olha, fulano me disse que Beltrano estava fazendo aquilo. Então, tu não viu o que a pessoa estava fazendo. Tu pegou informação com uma outra pessoa que disse que o Beltrano estava fazendo aquilo, aquilo outro. Então, tu está dizendo as impressões de outra pessoa. Isso é fofoca, porque tu não tem certeza. Então, quando vocês estiverem lendo um documento, que um trecho lá do artigo é um trecho que chamou atenção e que tu quer usar no teu artigo, verifica se aquele trecho não foi extraído de outro artigo. Se tiver sido extraído de outro artigo, tem que ir pegar o outro artigo para pegar a fonte, porque pode ser que ele tenha citado de citado. Senão vocês vão citar o artigo de uma pessoa que citou outra pessoa. E aí, nessa citação de citação, eu posso ter erros de entendimento dos autores, erros de interpretação, e aí tu vai ser uma terceira ou quarta pessoa a interpretar aquilo que leu.
E aí, fofoca, gera o telefone sem fio. Então, um que fala para o outro, que fala para o outro, e quando chega no último, já está totalmente distorcido. Então, esse último item aqui, esse citação de citação, não fazer. Procurar o original. Tá? A citação indireta é aquilo que a gente falou agora há pouco, a questão da paráfrase. Então, você lê um documento, entende qual é a mensagem do autor naquele trecho, e aí tu escreve com as tuas próprias palavras no teu documento. Apesar de tu escrever com as próprias palavras, tu indica que aquilo veio do artigo tal, do autor tal, no ano tal. Então, tu faz a referência completa, tá? Porque tu está parafraseando. Então, não foi tu que pensou, não foi tu que teve aquele insight, tu não criaste aquilo. Tu está copiando de alguém o entendimento para não ficar um texto totalmente igual. Tá? Ah, não, mas isso aqui é um conceito único e deve ser transcrito do jeito que o cara definiu. Ah, então isso é uma citação direta. Então, quando é citação direta, tu vai transcrever igualzinho, com os acentos, com as vírgulas, com as palavras que o cara falou. Não, isso aqui eu não posso parafrasear, é melhor eu citar do jeito que o cara disse. Então, aí tu vai lá e faz a citação direta. Citação direta tem dois tipos, a breve, menos de 40 palavras, e a extensa, mais de 40 palavras. Então, vai depender do tamanho da citação. A citação breve, que é menos de 40 palavras, às vezes tu vê ela deslocada no texto, tu vê que ela fica deslocada à direita, ela fica com um tamanho de fonte um pouco diferente. Então, tem gente que gosta de fazer assim. Principalmente o pessoal do jurídico, advogado, normalmente, quando faz citação direta, usa o citação direta breve. Então, eles transcrevem uma jurisprudência, transcreve uma sentença de um outro juiz, para poder dar a base teórica para aquilo que ele está propondo, ou defendendo, ou atacando lá durante o processo, a escrita do documento, né, do processo. Beleza? Aqui as diferenças de citação direta, indireta e citação de citação. Citação direta, tu vai escrever do jeito que o autor falou. Igualzinho. Citação indireta, tu vai ler o que o autor falou e vai escrever com as tuas próprias palavras. Citação indireta é quando tu lê um artigo e esse cara cita um outro artigo, que pode ter citado um outro artigo, e tu, ao invés de ir na origem, no primeiro artigo, tu acaba referenciando só o último. Então, tu pode ter aí erros de entendimento no meio do caminho, e aí vira uma fofoca literária. Então, citação e citação a gente evita fazer. Beleza? Tranquilo até aí? As citações. Ok, professor. Oi. Ok. Deixa eu ver aqui. O Cássio aqui perguntou. É individual, Cássio. O TCC, o ensaio científico é individual. O TCC vai depender do professor orientador. Então, pode ser em grupo de 3 até 5 alunos em média. Professor, Oi? tira uma dúvida minha. Ensaio científico é uma coisa e TCC é outro na faculdade, no IDAAN, é isso? TCC ele é um trabalho de conclusão de curso que pode ser um relatório, que pode ser um plano de negócios, que pode ser uma dissertação, um artigo científico. Então, o TCC ele é um documento um pouco mais substancial, tem mais conteúdos ou mais páginas, né? Um relatório com 40 páginas, um plano de negócio com 60, um artigo com 18 páginas, isso é um TCC. Tá? O ensaio científico
Ele é uma... Ensaio quer dizer que, por exemplo, é porque, como eu estou no primeiro ano que a gente faz, eu estou fazendo essa pós no IDAM, o ensaio científico, então, quer dizer que eu vou fazer antes do TCC e depois vem o TCC, é isso? Isso. Sendo após de um ano, correto? Isso. O É tipo TCC, o TCC, só que o ele ensaio, antecede, então. ele vem Isso? antes do artigo. E um artigo pode ser um TCC. Ah, tá, porque no IDAM é diferente, né? A metodologia do ensino, correto? Seria mais ou menos a metodologia do ensino. Só que a metodologia do ensino te ensina a escrever artigos, né? Aquilo que a gente vê por aí de metodologia científica ou metodologia do ensino, ele só está dando as teorias de como escrever o artigo, tá? Essa parte de citação, essa parte de referências bibliográficas. No ensaio, vocês já vão fazer alguma coisa, vocês já vão propor, vocês vão contextualizar um problema, vocês já vão pensar num problema, vão fundamentar uma possível solução, fundamentar do jeito certo, que é usando referências corretas, citações de forma correta, estruturando o documento, mas não vão apresentar resultados. Não vai parar por aí. Se fizesse os Aquelas, resultados, virava artigo. aquelas datas que colocaram no grupo lá, que a gente vai ter aula presencial ou via Zoom, ela é do ensaio, então, é isso? Essas agora são do ensaio. Agora, no mês de janeiro, é só ensaio. Porque as Ah, meninas ainda tá. estão fechando o calendário de TCC. Talvez vocês tenham o primeiro encontro de TCC na última semana de janeiro. Ah, Aí, porque tem em lá até fevereiro, vão ter fevereiro, 2 por isso que eu encontros. estranhei, entendeu? Entendeu? Mas qual é a tua turma? É de educação, de engenharia? Gestão e gestão de pessoas e coach, São pessoas e coaches. MBA. Professor, Oi. e no caso do meu que é duas pós, como o senhor falou, né? Pode ser um para as duas, mas tem que atingir o objetivo das duas Das duas, pós, né, no caso. Mas o teu é Lean e Six Sigma? Isso. Aí talvez consiga. Vai depender do projeto que vocês definirem. Aí é em grupo também, o TCC. Ó, essas datas que nós temos aqui, ó, vocês já terminaram o núcleo comum e já fizeram as específicas, certo? Isso. Pronto. Eu Então, sim, correto. correto. Pronto. Aí agora vocês já fizeram praticamente quase todo o curso. Está faltando o ensaio, né? Alguns de vocês podem já ter até feito o ensaio no início do ano passado ou junto com alguma outra turma. Então, pode ter tido antecipado também, pode ter acontecido isso, alguns de vocês, mas, teoricamente, não. Estão fazendo o ensaio agora e vão começar o TCC no final de janeiro e início de fevereiro. Aí tem um encontro, eu acho que no final de janeiro, na última semana, tem 2 encontros em fevereiro e tem um encontro em março, no início de março. Aí vai ter até Ah, o tá, final de professor, março entendi para agora. fechar o TCC mesmo. Aí esses encontros Ah, são tá, entendi. presenciais, são com um orientador. Ah, tá bom, então. Era a dúvida que eu tava vendo aqui, mas eu não estava entendendo, que eu não compreendi lá o calendário, que ficou meio Ah, estranho tá. para mim. Professor, vai haver defesa no TCC? Tem professor que normalmente a gente faz o meta. Vocês entregam o documento e a gente junta todo mundo para apresentar os trabalhos numa data. A Tânia está perguntando quem fez metodologia do ensino superior e MBA em gestão de pessoas. Será 2 TCCs? Metodologia do ensino superior é docência do ensino superior, Tânia? Se for docência e o MBA em gestão, são dois TCCs. É diferente. Docência é uma coisa, montar um plano de curso, e o MBA de pessoas é fazer uma pesquisa de campo usando uma metodologia, com o professor Edivan. Mas, assim, os temas, vocês vão ter o primeiro encontro com o orientador para poder definir, bem, e formar as equipes e tudo mais, tá?
No caso agora do ensaio, a gente vai se ater mais a vocês pensarem de forma estruturada para estruturar um documento, entender como escrever, como citar, e fazer um documento, escrever um documento de 4 páginas, que pode ser utilizado no TCC, principalmente a fundamentação teórica. Vamos ver alguns exemplos aqui. Daqui a pouco eu vou abrir uns templates e lá na plataforma tem uns templates também legais para vocês olharem. Regras aqui de referencial bibliográfico. Normalmente, eu tenho o autor primeiro. Olha lá embaixo o exemplo. Silva é o autor. Depois vem o ano. Sempre assim. O autor, depois o ano que ele falou isso. Então, Silva, em 2010, na página 25, P de página 25, falou alguma coisa. Tá? Então, a ordem da estrutura dos documentos é sempre essa. O sobrenome do autor, às vezes vem o sobrenome, quando são mais de um autor, quando forem 2, normalmente tu coloca os 2 autores, quando for mais de 3, aí tu já coloca et al, que significa em latim e outros, né? Então, tu só cita o primeiro e diz o et al lá para os outros. Depois o ano da publicação do documento, 2010, né? E aí vem algumas outras informações. Pode vir o número da página, pode vir o nome do livro, pode vir a editora, pode vir outras informações, mas sempre vai ter o autor, o sobrenome do autor, né? E o ano da citação. As outras informações vai depender da riqueza que vocês conseguiram na hora de pegar a estrutura. Eu costumo colocar, quando a gente usa o formato APA, que é o formato europeu, tem a BNT, é um formato que é usado no Brasil, e o APA é usado na Europa, e o Harvard é bem usado nos Estados Unidos. O APA também é aceito nos Estados Unidos. Então, no formato APA, a gente coloca o autor, sobrenome do autor, o ano, aí o nome do documento, o título do documento, tá? E se esse documento estiver dentro de um jornal, que é um compêndio, né? É quando tu junta vários documentos num jornal, aí tu diz a página, tá? Ou no título do livro, e aí se for específico, tu diz a página do livro também. Então, vai a obra. Então, é o autor, o ano e a obra. A obra pode ser o título do artigo, pode ser o título de um livro, e se for for importante também a página, para poder quem estiver lendo o teu documento sabe que aquele autor naquele ano, naquele livro, naquela obra, naquela página falou aquilo, tá? Então, são essas preocupações na hora de criar a referência. Esse é o referencial bibliográfico, tá? No meio do teu texto, tu não vai fazer isso. No meio do texto, não vai colocar esse monte de parênteses, esse monte de dados. Tu vai falar segundo Silva, ou de acordo com Silva, ou, no máximo, tu vai transcrever o que o Silva falou e, no final, tu vai colocar entre parênteses Silva 2010. Aí, o resto das informações tu coloca lá no referencial bibliográfico, no final do documento. Outra coisa que eu acho errado também, às vezes as pessoas começam o texto, o parágrafo, já assim, com parênteses, Silva 2010, página 25, fecha parênteses, aí coloca o texto do Silva. Putz, fica muito deselegante tu começar um parágrafo com parênteses, eu acho, pelo menos. Até 2 autores, cita-se sempre os 2, na primeira vez das citações. Quando tem 5 autores, a partir de 3 autores, tu já usa a abreviatura et al, e outros, né? Seria e os outros. Usar o e-comercial para juntar os autores dentro do formato de parênteses é importante. Aqui algum exemplo.
tu coloca os dois autores e aí entre parênteses o ano deles. E aí vai explicando, vai transcrever o texto. Então, isso também é bastante utilizado. É melhor do que tu começar com parênteses, o nome deles e o ano. Tu deixa o nome deles, mas observa que ele já vem aqui de um texto. Ó. Então, tu está falando e aí tu coloca os dois autores ou um autor, o ano e continua falando aquilo que eles disseram, né? Citação direta breve é uma transcrição literal, então do jeito que está no documento consultado, no documento original, não deve exceder 40 palavras, pode ser inserido com aspa dupla, né? Quando for de uma determinada página de um documento, eu cito a página P.30, P.20, o número da página, ou se for um intervalo de páginas, eu boto PP. PP 20-30, entre as páginas 20 e 30, seria isso. Na extensa, é um parágrafo normal, mas também é transcrição literal. Então, citação direta é transcrição literal. Estou falando de acordo com o documento de origem. Tá? E também vou escrever ela no meio de um parágrafo. Posso colocar também deslocado lá em destaque dentro do documento principal. Mas eu não costumo usar muito esse negócio destacado, porque os advogados gostam, né? Eu não gosto muito, eu acho que fica muito marcado. Então, transforma num parágrafo normal. Citação indireta, a gente já falou. Eu li um texto, eu entendi a ideia, e aí eu vou falar com as minhas próprias palavras. Tá? O professor faz muito isso, porque normalmente ele está preparando o conteúdo para os alunos, então a gente parafrase direto, vai parafraseando direto, para não ser prejudicado com plágio, né? Então, tu lê, entende e traduz aquilo numa linguagem para os teus alunos com as tuas palavras. Ou faz gráficos, ou faz diagramas, para explicar um conceito que ele leu do autor original. A citação de citação a gente já falou um pouco. A questão de tem que ir atrás da fonte primária, senão evita fazer. Tá? E o uso de mapas mentais ajuda muito, tá? Então, isso é outra coisa que eu acho que vale a pena organizar. Quando vocês estiverem montando o documento de vocês, coloca o tema principal aqui e vai desenhando. Esse aqui é um mapa conceitual, porque tem os tópicos e aí tu interliga os tópicos com essas frases. Ó. Parágrafos são como trilhas para o trem. O trem te leva ao destino, o trem tem destino, tem origem, tem o caminho. Parágrafos organizam a mensagem de forma direta, simples, complexa ou tortuosa. Tá? Você tem que estar aqui, ser o mais direto possível, o mais simples possível. Tem que escrever para quem vai ler, não escrever para não ser entendido. Né? O parágrafo é bom se agrupe ideias coerentes, tem mais de um período, forma um bloco, ele é curto e tem o mesmo tamanho dos outros. Às vezes a gente olha um documento e aí tu tem parágrafos com 7 linhas e tu tem parágrafos com 3 linhas, então tu já tem ali um negócio meio estranho. Então, beleza, eu vou padronizar meus parágrafos entre 3 e 5 linhas, tu fica organizando ali teus textos entre 3 e 5 linhas. Evita parágrafos gigantes, né? E quando a gente está escrevendo, às vezes fica muito maçante, muito texto. Então, para quem está lendo, então é legal tu intercalar texto com imagem, com figuras, com infográficos. Isso torna a tua leitura mais agradável.
Falhas comuns em parágrafos. Parágrafos podem apresentar falhas de incoerência, fragmentação e acumulação. Incoerência é quando tu começa falando uma coisa, aí tu termina o parágrafo e não responde a nada, não disse nada. Então, tu não conseguiu ali organizar tuas ideias com início, meio e fim. Então, tem uma certa incoerência. Para que eu li esse texto? Não ajudou em nada. Então, tu tem que organizar tuas ideias do jeito que faça sentido. Tá? Fragmentação, quando a gente faz um monte de Ctrl+C, Ctrl+V de um monte de lugar e joga tudo no nosso documento, fica desse jeito, ó. Ideias soltas. Aí, aí tu lê um parágrafo, aí depois tu lê outro parágrafo, e depois... Aí parece que cada parágrafo veio de um lugar diferente, está indo para um lugar diferente, aí tu não consegue entender um fluxo, tá? Então, a fragmentação é um problema também. Parece um monte de Ctrl+C, Ctrl+V. Acumulação é quando tu junta vários conceitos no mesmo parágrafo. E aí fica um parágrafo grande, longo, que está querendo explicar tudo. E aí a pessoa que lê não entende nada. Parágrafos, evitações que devem ser feitas em parágrafo, né? Frases desconexas, isolar ideias que devem estar juntas, agrupar ideias que devem estar separadas. Então, coisas que também devem ser evitadas em parágrafos é colocar perguntas. Às vezes o autor, quando está escrevendo um texto científico, ele começa a fazer perguntas para quem está lendo. Então, às vezes isso soa bem num romance, soa bem num documento mais provocativo, né? Mas em texto científico, não. Quando tu faz um texto científico, ele é um pouco diferente de um romance, ele é um pouco diferente de uma nota de jornal, ele é um pouco diferente de um artigo de marketing. Então, às vezes, uns textos de marketing que a gente vê, por exemplo, na internet, ele quer provocar. Então, tu fazer perguntas no meio do texto é para fazer o leitor pensar, duvidar, se questionar. Então, é a proposta do documento, né? É ser um pouco instigador, instigar o leitor. O artigo científico ele não tem essa proposta, ele tem uma proposta de esclarecer sobre um assunto. Então, evitar perguntas que te deixem abertos, né? Parágrafo compõe um bloco sustentado pelo desenvolvimento. Exemplos, causas, consequências, comparações. Os tópicos frasais, e aí isso é uma forma legal de pensar na primeira... Antes de começar a escrever os parágrafos, pense em tópico frasal. Então, são pequenas frases, 2, 3 palavras, que explica o que vai ser aquele parágrafo. Então, eu vou fazer uma abordagem aqui sobre as novas tecnologias na área de educação, tecnologias na área de educação, novas tecnologias na área de educação. Beleza, é um tópico frasal. Então, tu vai ter um parágrafo falando sobre isso. Eu vou falar sobre metodologias ativas na educação. É um tópico frasal. Porque depois tu vai transformar essas 3 palavras, 4 palavras, em um parágrafo que tem 3, 4 linhas, que explica o que é metodologias ativas e como pode ser usado, e aí vai. Exemplo, na área financeira, o crescimento, o maior número, um crescimento do número de investidores na Bolsa de Valores nos últimos anos. Então, ou no último ano. Então, beleza, eu vou fazer uma abordagem falando o que aconteceu na Bolsa de Valores no último ano. Entrou mais gente, saiu. Então, depois tu vai vir contextualizando, mas tu coloca esse tópico ali para te não esquecer. É algo que você vai explorar depois. Então, eu sugiro vocês começarem com tópicos frasais e depois vai escrevendo, destrinchando, né? Olha esse aí, ó. De acordo com, aí parênteses, Perini, Luciano e Cosso, 2016, o trabalho em questão recomenda a utilização de ferramentas computacionais, e aí ele faz a transcrição completa, né? Aí, uma sugestão. De acordo com Perini e outros,
porque são 3 autores. Ó. Se são 3 autores, eu posso usar o et al. E o períneo está fora, está aqui, está fora do parêntese. O que ficou dentro do parêntese é o ano. Tá? Então, esse exemplo aqui é como não fazer. E aí, ao invés de ele pegar e colocar tudo aqui, do jeito que está, eu só estou parafraseando. Ó. A minimização de custo de produção e a criação de produto altamente contínuo pode surgir a partir do compás 7 tipos de desperdício através das ferramentas do Lean Manufacturing. Então, tu faz um parágrafo melhor lido, né? Melhor, mais claro. E aí tu cita o Perini, tu diz que tem outros autores. Ah, mas eu quero saber quem são os outros autores. Aí tu vai lá no referencial bibliográfico, aí tu vai saber que existe o Luciano, existe o Poço, e tu vai saber o nome da obra também. Ah, porque aqui só está o ano. Ó. Ah, mas qual foi a obra que ele falou isso? Foi um artigo? Foi um livro? Aonde foi que ele falou isso? Então, vai estar lá no referencial biográfico, no final do documento. Esse outro, mesmo problema, ó. O autor e o ano dentro do parênteses, deveria ficar assim, né? Então, Flambert afirma que os conceitos Lean fornecem um conjunto de ferramentas, uma filosofia primordial. Então, o 2013 ó, fica subentendido, e aí o documento fica melhor escrito. Né? Vocês têm o uso da Pearson, né? Então, fazer pesquisa na Pearson é legal, são livros, mas também vocês podem usar as plataformas do Google, tem várias plataformas abertas hoje para pesquisar artigos, então vocês vão conseguir achar muita coisa. Tá? Colocando os temas. Lá na plataforma de AD, eu já dei alguns links, posso depois compartilhar algumas bibliotecas digitais e virtuais que vocês podem usar para achar artigo. Tá? E alguns temas sugeridos. Hoje eu estava assistindo, eu achei bem legal, eu posso compartilhar daqui a pouco no grupo, do dia 21 de outubro, o Zuckerman, do Facebook, lançou o metaverso. E aí, é 1 hora ele mesmo explicando a visão que ele tem do metaverso. Vocês sabem o que é metaverso? Já ouviram falar? Alguém está antenado com isso? Alguém está ouvindo falar, né? Está direto saindo nas redes sociais. Isso. Pronto. Bom, para quem ainda não ouviu falar, depois vale a pena, eu vou compartilhar o vídeo dele de outubro do ano passado. Ele fez um comentário. Quando eu lancei o Facebook, era para computadores e textos. Então, as pessoas escreviam textos usando computadores. Com o passar do tempo, eu percebi que as pessoas queriam compartilhar imagens. E aí era textos e imagens. Com o passar do tempo, eu percebi que as pessoas queriam compartilhar vídeos. Texto, imagem e vídeos. Com o passar do tempo, eu percebi que as pessoas usavam mais os smartphones para compartilhar texto, imagens e vídeos, e não mais computadores. Então, eu acredito que, com o passar do tempo, as pessoas vão querer estar imerso no mundo digital e usar a realidade virtual, realidade aumentada, para compartilhar suas histórias. Então, o compartilhamento de histórias é um negócio que já acontece desde as origens da nossa civilização. Então, a vontade de escrever em livros, de sentar em torno num grupo ali para contar histórias é o que faz a gente ser humano, né? Então, esse desejo de contar histórias, ele é nato do ser humano. E escrever documentos é isso. E aí, quando ele faz essa comparação com as redes sociais, aí ele fala, a evolução das redes sociais agora é ser imersiva. Tu estar dentro do ambiente para contar suas histórias usando vídeos, textos, imagens, falas, áudios e tudo mais, e aquilo está tudo na nuvem armazenado. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa evolução do marketing digital. O marketing digital daqui a 5 anos
talvez não tenha mais nada de Instagram, tenha mais nada de YouTube, não vai ter mais nada de Facebook se o metaverso virar uma realidade. O mercado de capitais, a gente tem bolsas hoje brasileira, tem a bolsa europeia, a bolsa americana, que são, a bolsa é um conjunto de empresas que colocam naquela bolsa, naquele ambiente, naquele mercado. A bolsa de valores em São Paulo é como se fosse um shopping. O que tem no shopping? Tem lojas vendendo produtos. O que tem na bolsa? Na bolsa tem empresas vendendo ações. Então, tu tem lá a Ambev, tu tem lá a Petrobras, tu tem a Vale, tu tem a Magalu. São empresas como se fosse num shopping, só que ao invés de vender cerveja da Ambev, petróleo da Petrobras, minério da Vale, estão vendendo ações da sua companhia. E para que uma empresa faria isso? Para conseguir dinheiro. Então, às vezes, eu preciso de dinheiro para poder investir em projetos na minha empresa. Então, eu ganho dinheiro vendendo petróleo, vendendo minério, vendendo bolsas e sapatos na Magalu, mas eu posso ganhar dinheiro também vendendo uma participação da minha empresa. E com esse dinheiro eu faço investimentos para poder crescer, para poder acessar outros mercados e tudo mais. Então, a Bolsa de Valores tem esse cenário, né? Uma analogia com shopping, com supermercado, seria mais ou menos isso. E aí, só que na bolsa tu tem lances, as pessoas vão lá e dizem, não, eu não quero pagar tudo isso não, está muito caro essa bolsa, eu vou pagar tanto. Tem a barganha, né? Então, é como se a gente estivesse andando lá e dizendo, não, eu prefiro comprar outra coisa que comprar esse teu aí, que está muito caro, ou está muito barato, tá muito barato, e aí fica nessa. O Lean Manufacturing, foco em redução de desperdício, então, vocês podem pensar nas ferramentas do Lean, quem for do curso de Lean ou de Six Sigma, pensar em algumas das metodologias, VSM, 5S, diagrama de espaguete, Pokayoke. Então, tem várias metodologias do Lean que podem, Standard Work, que podem ser incorporadas para fazer algum tipo de melhoria no processo da empresa de vocês. E aí contar essa história na forma de um ensaio ou na forma de um documento que depois possa virar o artigo final é muito bom, vai ajudar. O Brandon está perguntando como vai ser a avaliação. Eu vou receber o documento, Brandon, são 4 páginas, 4 páginas, e aí eu vou fazer as correções, individual, o ensaio, eu faço a correção e lanço a nota. Tá? Esse é do ensaio. O TCC tem a correção do orientador e aí tem também a apresentação dos senhores no último dia, que também pontua a favor ou contra, né? Mas isso a gente vai falar lá na frente, quando tiver o TCC. Equipe Squad. Squad é uma metodologia de gerenciar equipes, tá? Tem a ver é utilizado nos jogos, mas também tem a ver com a forma como os policiais, a guerra, os militares utilizam para fazer pequenos avanços, mas é um time unido que tem um objetivo e vai vencendo um objetivo de cada vez e vai avançando aos poucos, tá? Então, é um conceito de táticas de guerrilha transformado para o mundo empresarial. Então, vale a pena também fazer uma leitura sobre Squad e aí falar um pouco, talvez, da aplicação de Squad na empresa de vocês, aplicação de Lean na empresa de vocês, mercado de capitais, o Bitcoins é um negócio que as criptomoedas estão aí virando uma grande opção de investimento. Nos últimos 2 anos cresceu muito. As startups, existem conceitualmente uma startup, são empresas que tu cresce o faturamento sem crescer os custos. Por exemplo, o McDonald's não é startup, porque para o McDonald's vender mais, tu tem que abrir mais pontos de venda. E cada ponto de venda é um prédio, é uma cozinha, é funcionário, é todo um custo fixo para poder vender mais um hambúrguer. Então, não é uma startup, não é escalável.
Então, mais um cliente requer mais infraestrutura. O Spotify, o Netflix, já é uma startup. É uma empresa que é escalável. Tu tem uma infraestrutura da Netflix, um monte de vídeo lá. Se tu tiver um cliente, aquela estrutura está lá. Se tiver 1.000 clientes, aquela estrutura é a mesma. Se tiver 1 milhão de clientes, aquela estrutura é a mesma. Então, tu mantém uma estrutura praticamente igual e a quantidade de clientes ele é exponencial. Igual o Spotify, só que um armazena vídeos, que é o Netflix, e o outro armazena músicas, Spotify. Educação 5.0 é um tema que se vem falando, misturar um pouco, não só a tecnologia, mas também essa parte humana. Então, a gente ficou muito tecnológico nos últimos 2 anos, mas percebeu que os pequenininhos, os adolescentes, eles precisam muito do convívio. Então, os professores sentiam falta dos alunos, mas os alunos sentiam mais falta dos outros alunos, do convívio em grupo. E aí a Educação 5.0 bate um pouco nisso, nessa socialização. Um roadmap de Seis Sigma. Seis Sigma são ferramentas estatísticas. Então, montar um mapa aí, um roteiro de como utilizar as ferramentas do Seis Sigma dentro do DMAIC, Define, Mesh, Analyze, Improve, Control, como fazer isso. Então, a ideia do mapa, um roteiro de como implantar um pouco da metodologia Seis Sigma nas empresas, pode ser um tema abordado. As plataformas de aprendizado virtual. Então, a gente está aqui hoje conversando usando o Zoom, é uma plataforma, e tem outras, Kahoot, para fazer games, para fazer questionários. Tem um outro que é para fazer Kanban também, para fazer Canvas, aliás. Então, tem muitas plataformas tecnológicas hoje que auxiliam o aprendizado virtual, que eu posso simulação de empresas, gerenciamento de projetos com Trello. Então, tem muita tecnologia hoje que ajuda nessa forma de aprender diferente. Indústria 4.0 são 9 pilares da I4.0, né? Parte de virtual reality, realidade virtual, realidade aumentada, a parte de simulação de processo, a parte de cybersecurity, a parte de big data, a parte de internet das coisas. Então, vocês poderiam, quem for trabalhar com Indústria 4.0, pode escolher um desses temas e explorar. O Brasil está entrando com a 5G esse ano, então nós vamos ter uma realidade diferente de internet até o final desse ano. A velocidade vai permitir algumas aplicações que a I4.0 prevê. A educação pode ser revolucionada também pelo 5G, e tu ter um uso mais intenso dessas tecnologias de aprendizado virtual dentro do aprendizado presencial, tá? As startups que podem surgir com a 5G também são um segmento. Então, são temas bem genéricos que vocês podem chegar entrando, esmiuçando e pensando em propostas de ensaio, tá? De áreas diversas. Beleza, Aline? Depois tu vê a parte da aula gravada. Bom, mas era só até aqui. Eu vou abrir aqui um exemplo de artigo para que ajude. Olha, esse aqui tem 2 páginas. E olha como é que ela fez. Aplicação do aprendizado baseado em problema no ensino superior. Tem que ter um título. Beleza? Aí o primeiro parágrafo é contexto. Nesse ensaio, apresenta-se os princípios de aprendizado baseado em problema, ou Problem-Based Learning. O texto contempla as vantagens e benefícios do PBL e nuances das dificuldades. Observa que ele explicou aqui, o PBL está em inglês, ó, já colocou em itálico. Dentro do parênteses, colocou a sigla. Aqui está a tradução em português. Ó. Então, tu tem versão em português, versão em inglês, como é muito utilizado, e a sigla. Daí em diante, ó, ele já usa só a sigla.
Porque na etapa anterior, ele já explicou o que é a sigla. Então, eu não posso começar usando uma sigla sem antes falar o que é a sigla. E se a sigla mais comum é uma sigla em inglês, eu tenho que usar o texto em inglês para explicar a sigla, e eu posso explicar o que ela é, fazendo a tradução, ou então tendo um parágrafo explicando o que é esse conceito. E daí em diante, tu usa só a sigla. E aí vai embora. Nuances das dificuldades de implementação dessa metodologia de ensino e aprendizagem. Aí aqui, ó, nome do autor, o ano que ele falou isso. A grande importância do PBL do ensino superior reside na maior autonomia. E vem falando o que ele disse. Agora, quando foi que disse aqui? Então, Boroskovs, 2012, está lá no referencial. Ó. Aqui, então, Boroskovs. Aí ele falou aqui, nesse documento, avaliação do Problem-Based Learning no uso da administração, em 2012, na página 199, numa dissertação de mestrado em educação do Centro de Ciências Sociais. Então, essas outras informações aqui, ó, são complementares, mas o nome do autor, o ano do autor, o título do documento, ele faz parte aqui do referencial biográfico. Lá na citação, aqui é referencial biográfico. Lá na citação, eu só tenho o nome do autor e o ano. E aí, continua. Aqui de novo. No PBL, observa-se uma maior responsabilidade do alunado com os resultados educacionais. Então, ele continua explicando o que é PBL. E aí, ele está fazendo uma comparação, ó, do PBL com o método tradicional. Depois que ele faz a comparação, ele dá um posicionamento pessoal. Para ser bem aplicado, exige domínio do passo a passo da metodologia. Cabe ao professor preparar, experimentar técnicas e apresentar aos estudantes do docente de ensino, na medida que o PBL capacita o estudante a expor. Então, ele já dá beleza, o PBL é muito bom, muito legal. O tradicional é consolidado, mas é chato, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, mas aí depois ele entra com a perspectiva dele. Beleza, gostei do PBL, mas nem todo mundo sabe usar, e aí, se não souber, é melhor usar aquilo que tu sabe. É um resumo aqui desse parágrafo, talvez. Tá? Então, o ensaio, ele tem esse perfil. Eu contextualizei PBL no primeiro parágrafo, talvez o primeiro e o segundo, ele está contextualizando aqui. Depois, ele entra comparando, talvez, de novo aqui, é melhor o segundo, a versão do PBL com o terceiro na versão tradicional. Depois que ele compara, ele dá um posicionamento pessoal. Tá? E fez 3 citações. É um exemplo. Tá? A estrutura dos documentos, eles vão seguir mais ou menos isso. Lá na plataforma, eu disponibilizei essa estrutura. Tá? Isso aqui é mais para organizar as ideias. Tá? Não é para vocês preencherem o documento de vocês nessas caixinhas, porque senão não tem espaço, fica muito apertado. Vocês vão escrever num documento do Word contínuo, de 2 a 4 páginas. Mas para organizar as ideias, está aqui. Então, aqui eu tenho o título do projeto, do ensaio, a introdução. Na introdução, vem a problemática. Então, eu apresento o contexto e apresento o problema na introdução. E aí eu tenho aqui, ó, a minha proposta de solução na tese. Então, aqui eu tenho um problema. E aqui eu tenho o que eu acho que vai resolver. Mas o que eu acho que vai resolver não pode sair do nada, tem que sair com base em argumentos. E esses argumentos são os 3 artigos científicos. Então, por exemplo, título.
devido à pandemia, as pessoas atualmente utilizam, possuem mais cuidados com a higiene pessoal, devido à pandemia, o uso de materiais de limpeza aumentou drasticamente. Beleza, isso é o título. Aí vem a introdução. Com o avanço da pandemia ou com o tempo prolongado de pandemia, as indústrias do segmento de higiene, sobretudo na área de álcool em gel e detergentes, aumentou substancialmente, né? E isso tem impactado positivamente na produção dessas fábricas, no crescimento dessas fábricas. Diante desse cenário, o fim da pandemia pode impactar em reduções na área produtiva de forma drástica, ocasionando demissões e tudo mais. Então, tu está dizendo, está contextualizando. Com a pandemia, 2 anos de pandemia, um segmento cresceu e se adaptou para essa realidade. Agora, com o final da pandemia, o que fazer com esses segmentos? Então, vamos ter que se adaptar, né? Aí tu propõe uma solução. Então, utilizar o expertise, pensar em novos produtos tem sido soluções. Ou simplesmente reduzir de tamanho de novo, será que isso é uma opção? Aí a tua tese vai nessa direção. O que essas empresas que cresceram muito com a pandemia, no caso da área da limpeza, o que elas vão fazer agora que a pandemia está terminando? Será que esse negócio vai continuar? Será que esse negócio vai forçar eles a reduzir de tamanho? Será que eles vão ter que pensar em novos produtos para continuar grande? Então, são 3 frentes aí. Cada frente dessa teria que ter um artigo explicando. Então, segundo o autor tal, a ideia é que as empresas criem novos produtos e continuem nos seus tamanhos, continuem crescendo, só que num ritmo mais controlado. Segundo o autor tal, as empresas vão ter que reduzir de tamanho porque não tem uma previsão de sustentar esse crescimento. E segundo o autor tal, as empresas vão pensar em técnicas de lean manufacturing para reduzir, técnicas de redução de desperdício para poder reduzir os custos e continuar grande. E aí depois vem teu posicionamento. Aí teu posicionamento pode dizer, olha, dos 3 argumentos, dos 3 segmentos, eu acho que vai acontecer as empresas usar técnicas de redução de desperdício para continuarem grandes e usar esse aprendizado para criar novos produtos, essas equipes diversas, para criar novos produtos e realocar a equipe. E depois as referências. Mas tem 20 comentários aqui. Vamos ver aqui os comentários para poder não me perder. O Breno está perguntando qual é o objetivo geral dessa matéria. Basicamente, ensinar a estruturar a forma de escrever, tá? Então, saber fazer citação, saber fazer referência, Brandon, e saber estruturar as ideias. Para ajudar no TCC, a Isa respondeu, é isso, o TCC tu vai ter que ter a fundamentação. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Quer dizer, além dessa, né? É porque, assim, tipo, eu tô com uma pretensão de fazer um trabalho documental. E aí, como é que eu colocaria nesses parâmetros aí que você está colocando? Porque nesses parâmetros normais que você está falando, vem na minha cabeça a ideia de eu ter que fazer um questionário para eu buscar coletar dados, tabular dados, transformar esses dados em informações, etc. Mas eu estava pensando não ir por essa linha, porque eu já fiz um trabalho bem custoso para mim, relacionado nessa área, e eu gostaria de fazer dessa vez um trabalho mais documental. Como é que eu poderia me enquadrar e escrever? O que é um documental? Uma revisão revisão integrativa. bibliográfica?
É isso, exatamente. Ó, quando a gente vai escrever uma tese, uma dissertação de mestrado, tu tem 3 frentes. Tu pode fazer a revisão biográfica, é que tu vai ler um monte de autores e tu vai resumir cada um deles. Cada resumo pode ser uma página. Então, tu leu 20 autores, tu tem um resumo para cada um dos autores, uma página para cada um dos autores. Isso é uma revisão biográfica e é considerado dissertação, tá? É aceito como mestrado, por exemplo. Por quê? Porque o teu trabalho foi fazer um resumo, uma coletânea de um monte de autores. Isso é bem trabalhoso, tá? Então, ler, agrupar, classificar, comparar e resumir, isso facilita, ao invés de um outro pesquisador ter que ler 20 documentos, ele vai ler o teu. Então, tu ajudou a comunidade científica. Isso é revisão biográfica. Talvez seja isso que tu estava querendo fazer agora. É um tipo de trabalho. Outro tipo de trabalho é o que a gente chama de pesquisa e ação. Tu pesquisa, tu lê sobre algum assunto, e aí tu transforma esse teu aprendizado em mundo real. Tu aplica no mundo real e tu muda o mundo real. E aí tu tem pesquisa e ação. Então, é um outro tipo de dissertação. Então, o aluno lê 2, 3, 10, 20 artigos, entende e vai lá e faz uma melhoria no processo, faz uma mudança no processo, faz uma melhoria na empresa, faz ajuste na empresa com base na ciência. E isso é pesquisa e ação. É um outro tipo, tá? De dissertação, de tipo de trabalho. O terceiro é pesquisa de campo. Então, tu lê um monte de coisa, com base no que tu leste, tu monta um questionário, tu monta uma forma de ouvir as pessoas. Normalmente é um questionário. Aí depois tu pensa numa forma de aplicar. Se o teu questionário é simples, tu pode mandar para o teu grupo de Facebook e todo mundo vai ler e vai responder. Ou ninguém vai ler, ou ninguém vai querer responder. Ele vai achar teu questionário complexo, ou vai achar teu questionário longo, ou vai achar teu questionário chato. Então, pesquisa de campo tem essas dores de cabeça. Primeiro, tu tem que pensar em como escrever as perguntas. As perguntas têm que seguir uma estrutura, porque as pessoas tendem a responder tudo no automático. Quando vê que tem 20 perguntas, bota 10 em tudo aí, bota 5 em tudo. Então, tu vai lá e sai marcando aleatório. E aí, isso daí não serve para ti. Então, tu tem perguntas que testam perguntas. Tipo, se tu está perguntando numa sequência, avaliando o professor, tem uma hora que tu avalia o aluno. Aí, se o aluno responde tudo no automático, ele se contradiz ali. E aí, quando ele se contradiz, tu sabe que aquela folhinha, aquela resposta tem que ser excluída da tua análise da pesquisa de campo, porque foi viciado. Então, pesquisa de campo, ela requer estudo para poder fazer as perguntas. Depois, metodologia para aplicar o questionário. Se vai ser mandado por e-mail para todo mundo responder, se vai ser mandado no grupo do Facebook, se tu vai ter que entrevistar as pessoas e explicar o questionário para poder as pessoas responderem corretamente, aí é diferente, dá mais trabalho. Olha o IBGE poderia mandar a pergunta para todo mundo no Brasil e dizer, respondam aí até o final do tempo tal. Só que aí ninguém iria responder e o IBGE estaria tomando decisões erradas, né? Dizendo que a população quer mais uma coisa quando na verdade é outra. Então, eles preferem o quê? Gasta-se um monte de dinheiro para vir nas casas, entrevistar, fazer as perguntas e salvar dentro de uma plataforma, que é uma plataforma pergunta e resposta. Tá? Então, a pesquisa de campo ela tem criar perguntas, ela tem aplicar perguntas e depois ela tem tabular as estatísticas, que aí vai desprezar aquilo que pode ter sido manipulado, vai desprezar algumas coisas tendenciosas. Então, a tabulação ela é importante também para poder depois gerar algum tipo de conhecimento sobre uma determinada população. Tá? Eu entendi. A pergunta básica que eu quero saber é se só vai cobrar metodologia nessa parte, nossa metodologia para fazer o artigo. Porque essa parte toda, assim, eu entendo, entendeu? Eu consigo desenvolver. Só quero saber se no ensaio científico só vai cobrar já a metodologia que a gente vai aplicar no nosso artigo para valer. Tu diz a fundamentação, a metodologia é a forma de fazer.
A forma A de fundamentação citar, a forma de referenciar, sim. Mas a fundamentação completa, não. Eu só quero uns 3 fundamentos. 3 artigos, 4 artigos. Pois é, a fundamentação teórica, tipo, é uma coisa, né? Só que eu estou É- falando da metodologia mesmo, de como a gente vai tratar os dados. O senhor não vai cobrar isso. Não, porque eu não vou ter os dados, eu não vou ter resultados aqui no ensaio. No ensaio não tem resultados ainda. Entendi. É porque quando eu fiz a Por isso matéria de que eu estou lhe metodologia. perguntando, professor, sobre isso, porque o que deu para me entender é assim, como a gente já tinha feito uma graduação, o que deu para entender é que essa matéria parece uma matéria de um artigo de um TCC, entendeu? É Que deu para metodologia do me trabalho entender. científico. A É, que metodologia do é trabalho científico chamada nisso que o Breno está falando, metodologia de trabalho científico. A gente vai fazer tipo um artigo todinho para lhe entregar. é Por por isso isso que que eu eu lhe É, tô mas não é um perguntei no perguntando. artigo, início. é antes do artigo. Porque, exatamente, só que a metodologia a gente não entrega o artigo inteiro, a gente só vai até a metodologia, só que a gente já tem fixo na metodologia, que é na parte da metodologia da pesquisa científica, qual a metodologia que a gente vai empregar para aplicar o nosso artigo. Inclusive, tipo, a gente tem mais ou menos metodologia da pesquisa científica no 3º período, 4º período, depende da faculdade, e a gente aplica os métodos de metodologia no primeiro período lá do último Ó, grau, do último ano, para fazer o artigo. É por isso ó, que eu estou perguntando, pô, a gente vai aplicar até a metodologia que a gente vai aplicar no artigo ou não? O que isso quer especificamente? porque tu está confundindo o nome da disciplina com o assunto, eu acho. Olha lá, vamos dar uma limpada aqui. Saber citar, saber referenciar, montar o referencial bibliográfico, fazer a citação no meio, isso é metodologia científica, beleza? Se eu vou usar isso num artigo, se eu vou Beleza, até usar aí eu isso num entendi. relatório, se eu vou usar isso numa dissertação de mestrado, é outra coisa. A metodologia tem a ver com como escrever, como citar e como referenciar. A metodologia não pensa na disciplina que vocês cursaram na graduação ou que vocês estão cursando aqui ou fizeram em outra pós-graduação. Existem disciplinas que têm esse nome, metodologia científica. Tem disciplina que tem o nome, metodologia do ensino superior. Tem disciplina que tem vários tipos de nome, beleza. É uma disciplina. O que tu aprende nessa disciplina? Como fazer citação, legal. Como fazer referenciar bibliográfico, referência bibliográfica, legal. Isso a gente vai usar aqui no ensaio para poder estruturar uma prévia de um artigo. É como se eu estivesse fazendo uma revisão mesmo Então, daquilo que vocês viram no passado. tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente vai aprender a fazer uma citação, como escrever ela dentro de um artigo, é isso? Mais ou menos isso. Mas estruturar os parágrafos. Vocês vão apresentar um problema, vão apresentar uma proposta de solução, e a proposta de solução de vocês tem que ser defendida por 3 artigos, 3 argumentos, de 3 autores diferentes. Então, essa estrutura é uma estrutura na forma de falar. Um exemplo, se eu digo lá, durante essa pandemia, muitas pessoas sofreram com obesidade. Beleza. Eu peguei, conforme o artigo tal, o índice de obesidade aumentou demais durante o período da pandemia. Então, isso é uma problemática. Tá. Aí, por que isso aconteceu? Eu não sei. Então, eu vou atrás de fundamentos, vou atrás de argumentos científicos. Então, segundo o autor tal, o aumento da obesidade aconteceu devido o pessoal beber muito durante a pandemia. Ou um outro autor disse que o pessoal ficou muito ansioso e comeu mais. E um outro autor foi a ausência de atividade física. Então, eu posso ter três autores falando por que a obesidade aumentou durante o período da pandemia. Um fala que foi por bebida, outro fala por falta de atividade física e o outro fala que foi por ansiedade. Falta de preguiça mesmo, professor. Por preguiça, pronto. Então, isso não é tu que está falando, são 3 autores. Então, o argumento ele está sempre usando um artigo científico. E aí isso deixa a tua posição mais forte, porque não é tu que está falando. Essa estrutura de observou um problema,
propõe uma solução e argumenta cientificamente, ela é muito melhor de falar do que quando eu vou querer defender meu ponto de vista sem citar ninguém. Então, o Vicente acha que é por causa da preguiça, como você falou. Pô, mas quem é o Vicente para falar isso? Ele é engenheiro, ele não manja nada de saúde, então não tem base nenhuma. Mas o Vicente, engenheiro, disse que o autor tal, que é médico da área da saúde, o nutricionista tal, que é da área de saúde, ou o educador físico da área de educação física, disse que isso daqui realmente aconteceu, porque ele fez um estudo com 100 pessoas, com 1.000 pessoas e tudo mais. Tá? Então, a ideia do argumento é fazer sustentar aquilo que vocês estão apresentando, né? E aí tu apresenta uma proposta de solução. Eu acredito que balancear a atividade, boa alimentação evitaria a obesidade. Então, quem Esse seu slide vai estar na plataforma? Tá lá na plataforma já. E o delay tu pode aproveitar, tu já fizeste ensaio em Indústria 4.0, se eu não me engano. Tu pode pedir o aproveitamento de ensaio. O delay está perguntando aqui no chat. Eu não sei se eu fui claro, se melhorou ou piorou. Vai melhorar quando eu ver a mensagem tudo de novo gravada no YouTube. Melhorou sim, professor. Melhorou. Quando começar a escrever, né, vai melhorando. E assim, a metodologia científica é isso, é aprender a citar, aprender a referenciar. A ideia do ensaio é organizar as ideias, usando a metodologia científica. A ideia do artigo é organizar as ideias, usando a metodologia científica e apresentando resultados também. Acho que é mais ou menos isso. Na verdade, aqui seria realmente o ensaio para o nosso TCC, né, professor? Justamente para a gente não perder tempo lá no TCC, sabendo o que vai colocar, como que tem que fundamentar, acho que seria mais ou menos na área isso. de vocês, escolher na área do Lean, na área de pessoas, na área de finanças, os argumentos, que são os artigos, vão servir lá na frente. Olha, Daniel colocou aqui um comentário que ficou bem pertinente. Ó. Então, nesse ensaio, se eu usar 3 autores diferentes que tratam do mesmo tema, e por meio de argumentos eu vou buscar comprovar a conexão entre eles, que comprova a minha tese. Perfeito. Os 3 argumentos aqui embaixo, Daniel, são 3 autores que estão me apoiando na minha tese aqui em cima, que é como eu vou resolver o problema que está na introdução. Então, tu tem um problema, tu acha que tu vai resolver de um jeito, mas só tu achar não tem peso nenhum. Aí tu usa 3 autores científicos, 3 artigos científicos, 3 bases científicas para te apoiar na solução. Essa é a ideia do ensaio. E aí depois tu dá teu ponto de vista pessoal aqui embaixo, a conclusão. É isso, jovens. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que está fora da aula. A nossa nota de métodos quantitativos, quando vai ser? Já está lançada? Já. A tua não foi, não? Não apareceu. Depois tu me manda um WhatsApp com o teu nome, para poder eu rastrear. Porque eu lancei de todo mundo já, de métodos. Métodos quantitativos. Eu lancei dos TCCs também. Eu tentei fechar tudo ano passado, antes do dia 20 de dezembro. Mas me manda que depois eu rastreio. Tá, ok, obrigada, professor. A Jocilene, ela tem me pedido, só que a Jocilene, ela me manda pedir. Agora que eu estou vendo aqui, é método, né, Jocilene? Tem horas que tu me pede as coisas, aí tu não me diz o que tu está pedindo, aí eu te deixo no vácuo. Tu bota lá, lança minha nota, Vicente. Aí eu, qual nota? Da onde? Professor? Agora já sei. Oi. Comigo também, Lean Manufacturing. O teu é Lean. Isso, na matéria de Lean Manufacturing e válvula de extremo. Tá sem nota lá ainda.
Mas de Lean... Qual é o teu nome? Leonardo. Leonardo. Leonardo dos Santos Moreira. Né? Tu me mandou mensagem, Leonardo? Meu nome é Mandei. Leonardo Santos Moreira, tá aqui. Isso. Tu mandou aqui 9 de abril? Não, tinha outro. Eu 29 de mandando dezembro. uma série de mensagens, só que só no vácuo. Só no vácuo. Mas espera aí, tá faltando qual? Métodos ou tá faltando Lean? Não, só Lean. As outras Só matérias Lean, não né? tem nota. Só Lean. Estão faltando Lean. Só quem não fica no vácuo é o Nilderley. É, o Zerei tem uma moralzinha, né? Não sei. Pode ser. Faltando Lean Manufacturing, tá aqui. Professor, você tem que dar moral para todos os alunos, não é só para um não, viu? Relaxa, só uma brincadeira. Relaxa. Mas eu tento, só que às vezes o que Brincadeira, falta brincadeira. objetividade tem que dizer. Professor, Meu nome é esse, aproveita essa é a que- disciplina. Roseli, eu falei com o senhor lá, eu fiz o trabalho, o senhor mandou um joinha, mas a nota também não foi lançada em métodos quantitativos. Maria Roseli, tá aqui. É. Eu mandei muito bom até, dia 4 de dezembro. Foi, deu uma joinha Ficou bem bonito aqui o legal. teu gráfico. Eu vou colocar aqui, Roseli, que amanhã de manhã eu vou sair olhando as notas de vocês. Roseli. Coloca o meu aí também, professor. Elizabeth Figueira Dias. Peraí. Roseli, métodos quantitativos. Qual é a outra? Elizabeth? Vai ter chamada, Elizabeth professor? Figueira Dias. Ah, Elizabeth Figueira Dias. Meu também, professor. Não esquece. Não me deixa no Elizabeth vácuo, por Figueira favor. Dias, está aqui. Mas qual é a tua nota, Elizabeth? Métodos quantitativos também. A última vez que tu me mandou mensagem foi 5 de maio, é isso? Mas era MPT aqui. Desse ainda não mandei, professor. Mas tu já checou se está lá ou não? Estou checando. Rapaz, você está perguntando antes de checar. Calma, E, professor, Não qual é o esquece de pega mim, a não, corda desse pessoal, professor. não. Por favor. Professor Antônio. Professor. Calma, prazo é dia 31 de janeiro. A nota que vale é a que é lançada no Genera? É o que está lançado no Genera. Oi, professor. O Oi. Antônio também não foi lançado métodos quantitativos. Antônio, de quê? Antônio João Melo. João Melo, deixa eu ver aqui. Estava verificando lá, mas Antônio João Melo, está aqui. Tu mandou aqui. Métodos, é? isso. Tu verificou já, Antônio? Verifiquei, professor. Pedagogia está até me cobrando sobre que eu estava pendente nessa matéria, sendo que a gente fez agora, antes das... Falei que ia verificar Mas tu com o mandou senhor. aqui, ó, tu mandou uma mensagem para mim que qual era meu e-mail. Sim, Só isso. mandei também. A gente mandou também o... Tem 13 de abril, tô falando de Lean, e depois Sim. tinha pedido meu e-mail em dezembro. Sim, para a gente mandar o trabalho, né? Do último trabalho feito. Mas já mandou, então, o trabalho. Nós já mandamos, foi até esse último agora, antes da gente sair Tá. de férias. Tem que ser bem direto, tem que dizer, olha, eu quero, pessoa, nota na disciplina tal. E aí eu não me perco, mas beleza. Professor, não esquece do meu não, tá? Por favor. Qual é o seu? Josiele. É que eu mandei Josiele. mensagem, você me deixa no vácuo mesmo. Mas eu já coloquei, já respondi, não foi? Josiele Não, Almeida Azevedo? Isso, eu olhei hoje e não estava ainda não. Ah, tá aqui, métodos. Uhum. Pronto, aqui, métodos quantitativos. Estou mandando mensagem para vocês agora aqui, só para poder não ficar perdido. Tá bom. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Como é que eu faço para me solicitar uma matéria? Reposição? Isso. Tu pode pedir pelo Genera, ou então tu pode mandar um e-mail para a secretaria@idaam. Mas tem no Genera, tu pode estar no Genera e solicitar a reposição da disciplina, porque as meninas vão checar se já tem ela online ou se vai ter presencial e já te dispara o calendário. Ah, tá bom. A Obrigada. data direitinho, se for presencial. Se for online, ela te manda o link,
tu faz a aquisição direta no link e já começa a cursar a disciplina. Entendi. Aí, como eu faço dupla, eles vão fazer aquela, como é que O fala? Para outra aproveitamento. Não, é porque eu faço a dupla e, no caso, as notas só estão em uma. Por exemplo, engenharia de produção, só está nessa. No Não tá no... final, no final eles fazem o espelho, né, do núcleo comum para as duas. Mas se tu já tá. quiser, por exemplo, eu já quero apresentar lá no trabalho, já estou acabando, aí tu faz um pedido para a secretaria que eles fazem logo. É só um Tá bom, botãozinho então. que eles têm que apertar que aí espelha de um para o outro. Tá ok. Obrigado, professor. Tá. Professor, minha nota também não está no portal, não. Quem é? Do Brandon, de Souza Ferreira. Núcleo comum. Mas tem uns Eu que eu não faço duas. lancei, Bruno. Não sei se eu lancei o teu, não. Tu Pois é. fizeste, homem? Professor, já olhe logo a minha também. Fiz, já fiz já. Essa semana e eu não prestei atenção na nota direito, não. Mas eu acho que a minha também não tá, não. Ivânia de Almeida. Peraí. Não vai no automático, não, dizendo que não tá. É Brandon, porque me manda um oi aí. É porque eu faço duas pós. Aí numa tá lançado, na outra não tá, entendeu? Mas é porque é o núcleo comum. Aí só precisa lançar em uma? É isso que eu acabei de explicar para outra colega agorinha. Quando terminar a pós, eles espelham. Tudo que é núcleo comum vai de um lado para o outro. Agora, se tu precisar já para poder emitir o histórico das duas, aí tu já pede que as minas já fazem isso. Porque quando faz duas pós, o núcleo comum está só numa delas e na outra vai ser espelhado no final. Ah, entendi. Agora tá explicado. Jovem. E esse projeto aplicado, quando é que a gente vai fazer? Porque acho que vai ficar faltando só ele depois, né? Agora, semana que vem, vocês vão começar a receber os calendários já do TCC, do projeto aplicado. Eles começam agora no final de janeiro, fevereiro duas datas e março uma data. Na verdade, já tem uma data para o dia 11. Para mim, já tem uma data para o dia 11. Do TCC, mas já foi o calendário para vocês? Acho que não foi, não. Professor, já colocaram a gente em um grupo. Tá. E já mandaram as datas. Então começa dia 11, o nosso primeiro encontro. Entendi. Começa dia 11 e termina dia 25/3. O projeto aplicado, então, é o TCC. O projeto aplicado é o TCC. Entendi. E, professor, mas a gente não vai fazer o TCC só após o ensaio científico? Na verdade, o ensaio ele acontece online até o final de janeiro. O ensaio é uma coisa, é uma disciplina. O TCC vocês vão ter orientação já na direção certa. Mas a minha previsão era no final, estou perguntando aqui à secretaria, no final, última semana, começar o TCC. Pois é, porque o gerenciamento de projeto que eu estou fazendo já me colocaram também no grupo para. Pois é, está em paralelo hoje, eles. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ficou meio complicado isso aí hoje. Ficou pesado, na verdade. Deixa eu dar uma olhada nas datas. Começa dia 11 agora, né? Tem um encontro dia 11. Eu estou vendo aqui, GC. Todos eles têm dia 11, dia 12, dia 11. Mas é só as regras do jogo no primeiro. Não esquenta, não. Dá para... Que aí depois, dia 2 de fevereiro, aí dia 16, o pessoal de QS. Aí vai. Então, esse ensaio científico, ele sai para as duas pós, isso? Para as duas pós, é núcleo comum, Finalizando o núcleo comum, né? Finalizando o núcleo comum. Beleza. Esse aqui eu vou dar uma olhada. Já estão criando. Professor, mas o TCC, no caso, vão ser 2 para quem faz dupla? Vão ser 2, Qual é a tua dupla? Eu faço o gerenciamento ágil, né? E engenharia de produção e linha manufacturing. São diferentes, São 2. Poxa. Porque quem faz Lean Manufacturing e Six Sigma pode ser só um. Entendi. Porque consegue aplicar Lean e Six Sigma. Aí, às vezes, dá para fazer só um artigo. Então, se eu escolher falar sobre o Lean agora, no ensaio, ele só vai servir para
para engenharia de produção e Lean Manufacturing, certo? Isso. Já não serve para gerenciamento ágil. Já não serve para ágil. Ágil é um plano de projeto, usando as metodologias ágeis. Entendi. Então, olha, agora que eu estou olhando aqui os calendários de vocês, vocês já vão ter o primeiro encontro. Seria legal, no primeiro encontro com o orientador, já tendo mais ou menos o tema do TCC de vocês, o ensaio ser na mesma direção, para aproveitar a fundamentação teórica. 2, 3 Professor, artigos, 4 mas artigos. você não falou que o TCC seria em grupo? O Equipe? TCC é em grupo, é. Pois é, aí vai ter... O ensaio, não. Mas aí é possível, né? Porque o TCC vai ter mais artigos mesmo. Então, dependendo de quem for o grupo, já dá para pensar um pouco. Aí está só um assunto. É isso aí. Já vai mais ou menos na mesma direção para ajudar. Eu estava olhando aqui, é realmente dia 11, dia 12, por isso que já estão criando. Estão acelerando, é para acabar no início de março, final de março, é a última data de entrega, acabar tudo dentro de março. É por isso. Tem como você compartilhar esse calendário aí? Os meninos já estão mandando já. O que eu tenho aqui é um só com todos os calendários. Elas vão adicionar vocês no grupo, elas vão passar essa semana criando. Elas começaram, acho que hoje ou ontem, a fazer isso. Eu acho que depende do curso que a pessoa faz, né? Porque o meu ela já incluiu. Aí falta do outro, no caso. Falta do engenharia de produção, que eu também ainda não fui incluído. Isso. Esqueceram de mim, parte 5. Não, é porque elas vão criando aos poucos. Acho que só os MBAs elas criaram. Porque cria o grupo do WhatsApp, adiciona os celulares, aí adiciona as mensagens, calendário, dá um trabalhinho. É meio que braçal isso. Aqui nesse grupo do Núcleo Comum, tem um calendário que foi enviado, onde ela diz as datas que vão ser divulgadas, o calendário do projeto. Isso. Aí dá para ver qual é o dia. Por exemplo, o nosso, do Lean Manufacturing e Six Sigma, vai ser divulgado amanhã, pelo menos conforme está aqui no calendário, né? Aí tem um outro calendário aqui de docência que diz que vai ser no dia 8. Na sexta. É isso aí. É porque elas vão criando. Elas só devem ter criado os MBAs, segunda e terça. Professor? Oi, Silene. Josiele. Oi, Ivânia. Ivânia. Deixa eu lhe falar, acabei de olhar aqui no portal, não tá mesmo não o meu, a minha nota de métodos. Tá. Mas tu já colocou, eu já mandei um oi para ti, né? Não. No WhatsApp, não. Qual é o teu nome? Não chegou nada aqui, não. Ivânia de Almeida. Ah, Ivânia. Peraí. Não tenho não, Ivânia. Manda um oi para mim aí. Ixi, tem que adicionar aqui, que é tanto número. Tá vendo? Tu nem me deu. Me manda que eu já procuro amanhã. Agora você vai dizer que eu não lhe dei. Não manda. Agora tu que me deixou no vácuo, tá vendo? Tá vendo como isso é? É coordenação. É que eu só vejo diferente aqui. É 8808-8808. O número do seu telefone? É isso aí. Um monte de 8. 8808-8808. E a última vez que eu falei com o senhor foi dia 19 de novembro. Então me manda só um oi, só para poder ficar em cima. Já, acabei de enviar. Chegou? Chegou. Aqui. Ah, beleza. Tem um... Essa 19... O que foi isso aqui de 19? Eu nem cliquei, que eu achei Offerhead. Nada, não clique não, que era só... É vírus? Eu acho que é. Elvânia. Métodos quantitativos, não é isso? Ivânia. 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 I-V-A-N-I-A. Ivânia, essa aqui. Pronto. Ivânia, método quantitativo. Tá, amanhã de manhã eu olho. Obrigado. Beleza? Beleza.
Então é isso, pessoal. Professor, Oi. Valeu, falou. Vai ter chamada, professor? Tem não. os métodos quantitativos não aparecem aqui no Tchau. portal. Aonde que não aparece métodos quantitativos? No portal que tem todas as matérias e as notas. Qual é o teu nome? Mas não aparece para ti a disciplina ou não aparece no boletim, no relatório? Não aparece, tipo, aparece ela aqui no boletim, mas na hora das notas, que é aquele outro site, não aparece ela. Me manda uma foto do que você está vendo depois, que aí eu dou uma rastreada. E aí coloca teu nome também completinho, que aí amanhã eu vou passar amanhã matando essas pendênciazinhas de métodos. Tá bom. Obrigada. Manda uma foto da tela só para poder saber, porque pode ser essa questão de dupla também, aparecer numa, não aparece na outra. Beleza. Então tá bom, pessoal. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Não, professor, obrigado. Da minha parte, não. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, Boa noite, pessoal. Boa professor. noite. Obrigado. Obrigado, pessoal. Saúde Obrigado, e cuidado aí para todos. Vamos conversando.